Todo ser que respira. Que felicidade, irmão Jalom, vê-lo aqui conosco. Deus seja louvado de verdade, muito feliz, viu? Soninha também, mas muito feliz por todo o procedimento. Deus é bom o tempo todo. Paulinho, Suelen, feliz em tê-los aqui. Feliz estar aqui com vocês, gente. É muito bom estar na casa do Senhor. Abra aí sua Bíblia, por gentileza, Êxodo, capítulo 32. Êxodo 32. Êxodo capítulo 32. Meu desejo é que Deus fale com você poderosamente, amém? O pastor, ele não pode cometer o equívoco de preparar uma mensagem aonde aproximadamente 170, 150, dependendo do culto, pessoas irão acompanhar, forma presencial, forma online, e depois fica lá a mensagem, fazer a mensagem pensando numa só pessoa. Ele precisa fazer a mensagem pensando num todo. Então, se porventura, ao longo da mensagem, você sentir Deus falando com você, saiba de uma coisa, eu nem lembrei de você na hora da mensagem. Eu nem lembrei de você na hora da mensagem. Eu lembrei de mim, eu lembrei daquilo que Deus quer falar comigo, mas inevitavelmente eu creio que Deus vai falar com você também, amém? Êxodo 32, vocês lembram o que é que está acontecendo aqui? Deixa eu tentar, de forma resumida, Zilma, sem me acelerar demais, explicar. Deus levanta um homem chamado Moisés, para que este liberte o seu povo, que estava vivendo a opressão, ou sob a opressão de Faraó. E Deus, obviamente, sabia que Faraó não iria libertar o seu povo de bom coração. Podem ir embora, afinal o povo valia muito, mão de obra, enfim. A matéria-prima principal não era o barro, não era o metal, era o povo que estava lá trabalhando, sendo escravizado, e às vezes com trabalhos dobrados e sem o material necessário para exercer tal função. E Deus escuta o clamor do povo, a angústia do povo, e levanta Moisés para libertar este povo. E assim Deus o faz. Deus se revela, se apresenta com incontáveis manifestações soberanas, sobrenaturais, miraculosas. Vocês lembram das 10 pragas do Egito? De modo a destacar a última praga, onde os filhos primogênitos de todos os egípcios foram mortos, foram sacrificados. E Deus liberta o povo, e esse mesmo Deus que liberta o povo, agora conduz esse povo para uma terra que emana leite e mel, Canaã. Deus faz brotar água da rocha, Deus abre o mar vermelho para o povo de Israel passar, e no mesmo tempo fecha para que o povo, para que os egípcios sejam afogados e mortos ali. Deus faz cair as codornices do céu, o maná, a provisão diária, a água da rocha, enfim, são ações miraculosas de Deus, a nuvem, a coluna de fogo, e Deus o tempo todo se revela àquele povo. Mas Deus, Giba, queria fazer daquele povo que até então escravo, fosse uma nação, um povo de Deus, e não poderia, ir para Canaã de qualquer maneira. E Deus chama Moisés para que Moisés suba ao Monte Sinai, e Deus ali vai passar as regras, as leis, os mandamentos. Como que este povo agora vai passar de ser escravo a ser uma nação do Senhor, um povo que vai revelar a glória de Deus para as outras nações. Não podia viver de qualquer jeito, não. Tinha que ter regra. Afinal, as regras do Egito não poderiam mais regir aquele povo, e sim as regras do Senhor. E Deus sobe, e Moisés sobe lá no Monte Sinai, e me parece que 40 dias foram suficientes para o povo se desviar. Moisés sobe,
E Deus começa a passar todas as instruções para Moisés. E literalmente Deus escreve nas tábuas que Moisés desce com elas para poder mostrar para o povo. E quando Moisés desce após 40 dias, o povo havia construído um bezerro de ouro, gente. E obviamente Deus ficou irado. Isso, Deus ficou irado. Moisés também ficou irado. E Moisés foi tratar diretamente com Arão. Arão, você deu uma mancada, você permitiu que o povo fizesse tudo isso. E diz a narrativa bíblica que quase 3.000 homens foram mortos à espada por causa do pecado da idolatria. Mas, irmãos, capítulo 32 é grande, tem 35 versículos, eu não vou conseguir expor versículo por versículo, mas eu queria conversar com vocês aqui e partilhar 5 lições. Pastor, se você pudesse sugerir um tema para a mensagem, qual seria o tema que o pastor iria sugerir para nós esta noite? O bezerro de ouro e o papel do guia. O bezerro de ouro e o papel do pastor. O bezerro de ouro e o papel do líder. O bezerro de ouro e o papel do guia. Eu prefiro a expressão guia, que é aquele que conduz o povo, aquele que arrebanha o povo. Versículo 1. Do capítulo 32, nós vamos extrair a primeira lição. Alguém tem dúvida? Deu para resumir? Zilma, deu para entender, não deu? Eu acho que deu. Deu para entender, irmãos? Moisés sobe para receber as ordens, o povo fica lá embaixo, 40 dias o povo constrói um bezerro de ouro, e começa a adorar e idolatrar esse bezerro de ouro. Quando Moisés desce, ele já desce para aplicar a disciplina no povo, e 3.000 homens são mortos. A história se resume nisso. E Deus também, obviamente, tem misericórdia ali, não mata a tribo de Levi, porque foi a tribo que se arrependeu na ocasião. E no versículo 1 nós vamos extrair a primeira lição. Mas, capítulo 32, verso 1, mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois, quanto a este Moisés, olha já o desprezo por Moisés, aquele homem que foi levantado por Deus para conduzir o povo, aquele homem que foi porta-voz de Deus, olha o desprezo, olha este Moisés aí que subiu, a gente nem sabe o que aconteceu com ele. O homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. E aí eles chamam Arão, verso 2, disse-lhe Arão: tirai as argolas. Vocês estão acompanhando, irmãos? Eles chamam Arão, e eles pedem: Arão, construa aí um Deus, para que a gente possa adorar. E Arão pede os adornos, os brincos. Pastor Wagner, uma vez, pregando esse texto, ele falou: Deus que sai da orelha. Gostei do tema, mas eu não queria falar esse tema não. Mas de fato, eles pegam ali os adornos, os colares, os brincos, e eles produzem um Deus de ouro, e eles começam a idolatrar. Pastor, a primeira lição que o pastor quer partilhar: o povo sem um guia se corrompe facilmente. Um povo sem um líder se corrompe facilmente. O povo sem um pastor, sem um homem de Deus, se corrompe facilmente. Irmãos, por favor, não queiram encontrar negligência no ministério de Moisés nesta cena. É possível que Moisés tenha errado, é possível sim, em outros momentos, aqui não. Moisés subiu ao monte para receber as orientações de quem? Então Moisés estava no monte, ouvindo a voz de Deus, para poder descer e dizer ao povo o que é que Deus queria. Então o problema não estava no líder que era Moisés, o problema não estava no guia que era Moisés, o problema estava no povo. O povo é muito fácil de se corromper, basta o líder não estar presente. Meu amigo, essa história de que ovelha não precisa de pastor, de que ovelha não precisa de igreja, e que você não precisa ter líder nenhum, isso é balela, isso é conversa fiada. Nós somos fáceis. A corrupção, ela emana de nós. Prove, pastor, prova agora fácil. Lê aí o versículo 22, quando Moisés vai conversar com Arão, quando Moisés vai acochar Arão, como diz Matuto, porque Arão permitiu tal blasfêmia contra Deus. Verso 22. Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu Arão. Arão era o porta-voz de Moisés. Moisés disse para o Senhor: Senhor, eu sou pesado de língua, eu não sei falar, então tá bom, Arão vai com você, Arão vai falar por você. Não tem desculpa, Moisés, vamos embora.
Então Arão era meio que um substituto. Obviamente quem substituiu Moisés foi Josué, não é isso? Não foi Josué, mas Arão aqui era o porta-voz, ok? E chamaram Arão e disseram: Arão, bora lá construir um bezerro de ouro, Moisés está demorando. O que é que Arão fez, irmãos? Arão repreendeu o povo? Arão reclamou com o povo, disciplinou o povo, pegou pesado com o povo? Não, Arão foi frouxo, Arão foi mole, cumpriu os caprichos do povo. O que é que Arão fez? Introduziu o pecado no arraial do Senhor Jesus, do Senhor, do Deus de Israel. Não deixa de ser Jesus, né? Introduziu o pecado no meio do povo. Observem comigo aí, versículo 2. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, dos vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. E este recebeu, trabalhou, fez um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Irmãos, construíram um bezerro e disseram o seguinte: aquilo tudo que aconteceu, as 10 pragas no Egito, a libertação, o maná, a cordonice, a abertura do mar vermelho, a provisão, a coluna de fogo, a nuvem, quem fez isso não foi Deus. Quem fez? Esses deuses aqui, eles que fizeram. Atribuíram a uma imagem aquilo que Deus que tinha feito. Olha que heresia terrível o povo acabara de cometer contra o Senhor. E para piorar, ainda festejaram e fizeram sacrifícios em nome do Deus, em nome de Deus, do bezerro de ouro. Verso 5. Então, vendo isso, edificou um altar diante dele, diante do bezerro. Apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas para aquele bezerro. Segunda lição que eu aprendo, irmãos: o guia precisa ter firmeza para contrariar o povo e cumprir a vontade de Deus, amém? O guia tem que ter firmeza para poder contrariar o povo e cumprir a vontade de Deus. Eu já falei isso aqui, se eu, como pastor dessa igreja, deixar, cada ministério vai andar como quer. Cada irmão vai fazer o que quer da igreja e o líder precisa ser firme a contrariar a sua vontade para cumprir a vontade de Deus. E isso, glória a Deus por isso, irmãos. Ou vocês querem introduzir um bezerro no meio de vocês de ouro? Quem aqui está doido para adorar um bezerro diz amém? Então o pastor não pode deixar você fazer o que você quer da igreja. O pastor tem que acochar mesmo. O pastor tem que ter pulso firme, meu irmão. Se você quer ir para uma escolinha de show, você vai. Mas aqui, igreja do Senhor, tem que ser com pulso firme, com seriedade, segurando a rédea, porque senão o povo se perde. Senão o povo faz o que quer. Quem lembra aqui como termina o livro de Juízes? Quem lembra como termina o livro de Juízes? O último capítulo do livro de Juízes, o último versículo. E não tinha rei em Israel, e o povo fazia o que queria. É assim que vocês querem viver a vida de vocês? Sem um guia, sem um líder, fazendo da igreja o que vocês querem? Irmãos? Não estou com raiva de vocês não, viu gente? Estou só compartilhando a Bíblia. Deus, Giba, não, Giba, faz isso não, Giba. Nem comecei, Giba, tem mais 3 lições. Viu? Arão foi frouxo, Arão foi mole, Arão não quis confrontar o povo, Arão deixou o povo fazer o que queria, Arão foi dando corda até o povo se enforcar, mas Arão foi culpado sim, foi culpado que quando Moisés desce, Moisés vai logo tratar com ele. Observem comigo as coisas horrendas praticadas pelo povo na ausência de um líder. Eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo, com o que eu vou falar, para que alguns irmãos não achem que eu estou expondo a vida de alguém. Não é essa a minha intenção. Eu nem lembrei de vocês no sentido pessoal, uma pessoa, na hora de fazer a mensagem, mas olha o que o povo fez aqui. O povo atribuiu a Deus o que atribuiu ao bezerro que Deus tinha feito. Tudo que Deus fez para libertar o povo, eles disseram que o bezerro que fez.
O povo construiu um altar e começou a adorar um bezerro, um altar para um outro Deus. O povo fez festa, e eu fui pesquisar o que significa festa, Sossô. Festa aqui significa posturas inadequadas, significa ações pecaminosas, significa coisas horrendas aos olhos de Deus. Resumindo, um pancadão que rolava de tudo, incluindo um Deus que eles estavam adorando que não era o nosso Deus. É assim que o povo quer viver, é isso que o povo quer. O povo gosta disso, o povo não gosta de rédea não, de pulso firme não. Sabe quando o pastor é bom? Quando ele diz sim, quando ele começa a dizer não, começa a disciplinar, ele começa a ser ruim. Sabe quando o pastor é bom? Quando ele passa a mão na cabeça, quando ele chama de canto e corrige, ele é ruim, ele não presta. Já falei para vocês que médico que não presta é aquele que omite a doença. O médico que presta, ele fala a doença porque quer tratar aquela doença. O pastor só é bom quando ele faz o que a ovelha quer ouvir. E Arão foi no jogo. Arão fez o que o povo queria. Olha a besteira. E por fim, eles sacrificaram algo específico para se fazer para Deus, sacrifício no Antigo Testamento. O povo fez para um bezerro de ouro. 2 lições, irmãos, eu já poderia parar a mensagem aqui. O povo sem um guia se corrompe facilmente. Uma família sem um pai, uma família sem uma mãe. É por isso que a sociedade quer deturpar a figura de liderança. Ninguém quer ser liderado, é um povo rebelde. É um povo que não se submete à autoridade. Vocês sabem que eu não defendo nenhum partido político, não sabem? Vocês sabem disso. Pode olhar minhas... Eu não tenho mais rede social não, né? Pode olhar de Rafaela. Vocês sabem que eu não defendo nenhum partido político. Hoje nossa EBD foi excelente. Vou fazer uma pergunta, não me responda. Nós tivemos algumas autoridades esses últimos anos. Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Eu orei pelos 4. Orei por tudinho. Eles vão salvar o mundo? Vão nada, são tudo pecador igual a mim. Quem vai salvar é Jesus. Mas são autoridades que eu preciso me submeter e orar. Concordo? Eu não. Concorda com todos? Concordo, não. Concordo, não. Eu olho para a Bíblia e vejo que eles são pecadores. Mas o povo não se submete a ninguém. A ninguém. O problema, e aqui eu vou tirar a figura do presidente, tá? Ou dos presidentes. O povo não quer se submeter a nenhuma autoridade. Qualquer autoridade que impõe a rédea gera no povo coceira, sabe? Eu quero fazer da minha vida o que eu quiser, o meu corpo, as minhas regras, a minha vida, sou eu dono do meu nariz. Arão foi frouxo, Arão permitiu. Se você tem um líder, meu irmão, e por favor, não estou fazendo menção à minha pessoa, tá? Porque eu posso ser muito bem pastor de alguns aqui e não ser de outros. Simplesmente porque o irmão diz, não, você não é meu pastor. Eu vou para a igreja, você só prega e eu só escuto. Por mim, tanto faz. Eu não vou pastorear a ovelha que não quer ser pastoreada, não vou quebrar minha cabeça. Mas se você tem um líder que é bíblico, louve a Deus por ele. Eu vou repetir, se você tem um líder que preza pela Bíblia, que lhe confronta, que não passa a mão por cima do seu pecado, ore por ele e glorifique a Deus pela vida dele, amém? Faça um edital amanhã, procura-se pastor biblicamente coerente, vocês vão ver a dificuldade que é, incluindo eu, também tenho dificuldade de coerência bíblica, também tenho, não sou o melhor, mas procurem por aí, está escasso. Nós temos animadores de plateia, nós temos pessoas que sufocam a igreja, homens que não pastoreiam, mas que pegam a lã da ovelha. Então, se vocês têm um líder que é minimamente bíblico, louvem a Deus pela vida dele. Não estou fazendo menção à minha pessoa. Como eu já falei, alguns podem sim ser pastoreados por nós, outros não. Simplesmente são membros da igreja, mas não querem ser pastoreados. E se a gente confrontar, não vão ouvir. Porque são rebeldes por natureza. Não tem a ver com o líder, tem a ver com quem é liderado. Posso ouvir um amém? Amém. Que coisa linda, gente. Vocês são espontâneos demais. Uma mensagem tão animadora como essa, vocês dão um amém tão forte como esse. Chega a gente sai daqui todo moído, não é não, gente? Mas é bom demais, não é não, Bruna? Ela sai todo desconfiado, né? Ama até um pouquinho mais o pastor, né? Diz, oi pastor, te amo, viu? Mas no final, infeliz. Ai, infeliz, tanta mensagem para tu pregar no culto domingo à noite. Não é sempre que eu faço isso não, tá? Quando eu prego uma mensagem lá,
em submissão, no WhatsApp, nas redes sociais. Eu parei por assim, até a rádio foi desconfiada, por um tempinho, e fiquei esperando para esse poder continuar conversando. Você continuar batendo papo na hora do culto. No final, Deus não falou comigo. No final, o pastor não prega. No final, o culto é frio. No final, eu encontro um monte de defeito. Coração rebelde, que não para ouvir a voz de Deus, para submeter o que Deus quer. Amém, irmãos? Deus seja louvado. Jeová, fala mais com o teu povo. O Senhor é bom, o diabo é que não presta. Os versículos 7 e 8, eu quero extrair a terceira lição. Lembram das duas? O povo sem um guia se corrompe facilmente. Segunda lição, o guia precisa ter firmeza para contrariar o povo e cumprir a vontade de Deus. Falei e repito, enquanto eu estiver nessa igreja, eu vou cumprir a vontade de Deus, e se para cumprir a vontade de Deus eu preciso contrariar você, eu vou contrariar quantas vezes o Senhor me mandar, amém? Coisa boa, vocês estão confirmando, dizendo que assim seja. Os versos 7 e 8, terceira lição. Então disse o Senhor a Moisés, vai e desce, porque o teu povo, o Senhor já disse a Moisés, o povo é teu, viu amigo? O teu povo, quem foi que libertou o povo do Egito? Foi Deus. Moisés foi só instrumento. Agora o que é que Deus falou com Moisés? O povo é teu. É por isso que a Bíblia diz que é o pastor que vai prestar conta pelas ovelhas. É o guia que paga o preço, que ora por você à noite, na madrugada, é o guia que fica perguntando a Deus o que é que ele tem que falar para ministrar o seu coração, não de forma individual, mas de forma completa. Deus continua, vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Eu vou acrescentar facilmente, 40 dias. E depressa se desviou do caminho que lhes havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Irmãos, o próprio Deus se sentiu ofendido, o próprio Deus foi falar com Moisés, Moisés, a bagunça está grande lá na igreja, ou melhor, na tenda, lá embaixo do monte. Moisés, o negócio está feio, Moisés, desce lá, porque senão eu vou matar o povo. Irmãos, leiam o texto todo. Deus disse, eu vou matar todo mundo, Moisés, eu vou deixar só você vivo. Vocês romantizam, né, o Antigo Testamento, mas pastor, isso aqui foi só no Antigo Testamento? Foi não, já mostra você no Novo também, tá? Já mostra no Novo. Terceira lição que eu aprendo, Deus revela ao guia o pecado do povo. Eu vou repetir, Deus revela ao guia o pecado do povo. Moisés estava lá em cima do monte, nem sabia o que estava acontecendo, foi Deus que disse a Moisés, Moisés, a igreja está em pecado, o povo está em pecado, desça lá e resolva a situação, resolva, senão eu mato todo mundo. Ainda bem que hoje Deus não disciplina a gente matando, oh, coisa boa. Ainda bem que pastor hoje não mata mais ninguém, não matava também antigamente não, viu? Ainda bem, Jeová. Terceira lição, Deus revela ao guia o pecado do povo. Por quê, pastor? Porque todo pecado é uma ofensa à sua santidade. Porque Deus revela o pecado do povo? Porque todo pecado é uma ofensa à sua santidade. O povo estava ofendendo a Deus. Deus libertou o povo para que o povo fosse santo. Deus libertou o povo para que o povo fosse agradecido. Deus libertou o povo para que o povo adorasse a Deus. E 40 dias foram suficientes para o povo começar a adorar outro Deus, começar a escarnecer, começar a fazer sacrifício. E era bebedeira, era uma farra, uma festa. Coitado do Josué, quando escutou o som, achou que era guerra. Aí Moisés disse, é nada. Como diz o pastor Hugo, é bagaceiro, o povo está na bagaça. O povo já largou Deus, já. Quem revela o pecado da igreja é o próprio Deus, gente. E aqui vem a minha palavra que eu preciso ter muito cuidado para que o irmão não ache que eu estou falando da vida dele ou dela. Afinal, nós entendemos como pecado só aqueles pecados capitais, né? É o roubo, o homicídio, o adultério, né? A gente não fala da fofoca. E pastorzinho, para falar de fofoca é porque pense num povo fofoqueiro, é o povo de Deus, e a Bíblia diz que os fofoqueiros não herdarão o reino dos céus. Resumindo, vão para o inferno. Posso ouvir um amém? Vocês estão confirmando que os fofoqueiros vão para o inferno.
É assim sim. Boa, Giba. Glória a Deus. A gente só fala desses pecados, gente. O pecado do ego no centro, do egoísmo, de querer que seja feita a minha vontade. O pecado da soberba, da vaidade, da avareza, da falta de fidelidade. Irmãos, eu nunca preguei aqui sobre dízimo nessa igreja. Vocês sabem disso. Mas o pecado da infidelidade com os dízimos, com aquilo que pertence ao Senhor. Esse pecado, a gente não fala, gente. Não, eu dou aquilo, meu irmão, é a 10ª parte, meu irmão. O pastor nunca, pode procurar na internet, o pastor nunca pregou sobre isso aqui na igreja. O pastor não está, é você e Deus, mas a gente só fala daqueles pecados gigantescos, né? O pecado da omissão, de tratar o outro bem, de visitar, de amar, ou é atribuição só pastoral, irmãos? Não, é a atribuição do crente. Mas, terceira lição, Deus revela ao guia o pecado do povo. Todo pecado é uma ofensa à sua santidade. Deixa eu dar alguns exemplos e já vou para a 4ª lição. Davi pecou. Deus revelou o pecado de Davi a Natã, profeta. O Natã foi lá e colocou o dedão no rosto de Davi e disse: você está em pecado. Deus falou com quem? Com o profeta, com o guia. Pecado de Acã, que eu sempre cito aqui, Josué, capítulo 7, verso 19. Acã pecou, Deus falou com Josué, Josué foi lá e botou o dedo na cara de Acã, você pecou. Deus falou para quem? Para Josué, para o líder, para o guia, que ele estava em pecado. Pastor, e no Novo Testamento, Safira e Ananias, ambos pecaram no tempo da graça. Jesus já havia morrido, ressuscitado, vivia só a graça, irmãos. Pedro olhou assim: vocês pecaram contra o Espírito Santo. Eles caíram na hora e morreram. Vocês lembram qual foi o pecado de Safira e Ananias? Vocês lembram? Envolvia o que, irmãos? Querer aparecer, querer dizer que fez o que não tinha feito, queria glória para si, igual no Jardim do Éden. Queriam ser iguais a Deus. Sabe, meu irmão, quando você é confrontado, quem revelou o seu pecado para o guia foi o pastor. Você pode bater as pernas, dizer que é mentira. Deus revela e Ele fala. Ele fala, eu creio plenamente. Eu menti uma vez para o meu pastor. A Rafaela está aqui? Glória a Deus, tá? Não, posso contar. Estou livre do Senhor, mas não ia me livrar da esposa. Agora estou livre dos dois. Eu nem a conhecia ainda. Antes de ir para o campo missionário, eu era noivo com a outra jovem, com a outra moça. Nós iríamos casar, mas eu entendi de Deus que não era por causa da questão da visão. Eu queria ser, Deus queria fazer de mim um ministro do evangelho e ela era arquiteta, então não dava certo. E aí, acabei noivado, acabei tudo e fui embora. Mas fiquei com muita dor de cotovelo, irmãos. Aí eu liguei para o meu pastor, eu já estava no campo missionário, não sei se isso foi em 2008, foi um tempinho já, viu, irmãos? Aí eu disse: pastor, eu preciso ir em tal lugar. Aí eu inventei um negócio lá, na verdade eu queria reencontrar a ex-noiva. Rafaela, está ouvindo não? Aí fui, me encontrei, menti, né? Eu menti, claramente. Graça e paz, minha irmã. Sente aí um pouquinho, sente. Sente um pouquinho aí, fica quietinha, tá? Tá certo, irmã. Irmão, vou para a 4ª lição, que é melhor que eu faço. O negócio ficou estreito agora, Andressa. Eu menti para o pastor. E voltei, como se nada tivesse acontecido. O pastor, na hora do almoço, olhou para mim e fez... Eu nem lembro qual foi a mentira, viu, gente? O que foi que eu disse para poder ter esse encontro. Ele disse: foi bom lá? Eu disse: foi. Aí ele fez: por que você mentiu para mim? Aí eu, né? Mas rapaz, o cão já fofocou para o pastor. Eu disse: foi até o cão. Sério, irmãos? Aí ele disse: Deus falou no meu coração que você iria fazer coisa errada. Mas eu não quis dizer não, para que você comece a aprender a dizer não por você mesmo ao pecado. Eu não vou estar o tempo todo com você, Wembley. Eu disse: pastor, eu chorei, irmãos. Eu passei o dia todo num quarto trancado, só chorando, pedindo perdão a Deus. Eu disse: pastor, como foi que Deus falou com o senhor? Ele disse: falou primeiro com Cira, minha esposa, e ela falou comigo.
Ela disse, meu filho, o Wembley está mentindo. Ele não vai fazer isso. Ele vai fazer isso, isso e isso. Aí ele fez, como é que você sabe? Deus falou no meu coração. Vamos deixar. Deus não proibiu Adão e Eva de comer do fruto. Deixa ele pecar. Ele não quer pecar? Ele não quer mentir? Ele não poderia dizer para a gente a verdade? Irmãos, eu acredito plenamente que Deus revela. E Ele não revela porque Ele é ruim, não. Vou finalizar a terceira lição. Pastor, em termos práticos, por que Deus revela o pecado? Por que Deus faz isso? Primeiro, por causa da glória de Deus. O pecado mancha, deturpa o cristianismo. O pecado rouba a beleza do evangelho. O pecado deturpa a visão que as pessoas têm de Deus. E as pessoas associam, olha, o crente que vive assim, é para ser crente igual a ele? Não quero. É para ser crente igual a ela? Não quero. É a glória de Deus que está em jogo, irmãos. Todo pecado ofende a glória de Deus. Todo pecado ofende a santidade do Senhor. Então, primeira coisa, porque Deus revela por causa da glória dele. Segunda coisa, porque Ele quer tratar, Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Ele quer trazer para perto. Giba, quando Moisés desceu, Moisés ainda deu uma oportunidade para o povo se arrepender. Moisés disse, quem for de Deus, venha para cá. Quem não for, fica aí. O povo não quis se arrepender, o povo quis continuar na festa, na bagaceira, no pecado. Por que Deus revela o pecado? Por causa da glória dele, porque Ele quer tratar, Ele quer recuperar, Ele quer trazer para perto, Ele quer tratar o pecado. Ele quer cuidar da pessoa. Porque Deus revela o pecado, porque essa praga se prolifera na igreja, feito erva daninha. A fofoca é uma praga, o adultério é uma praga, a mentira é uma praga, o pecado é uma praga dentro de uma igreja, dentro de uma tenda, de uma comunidade. Deus revela porque Ele não quer que se prolifere na igreja, é por isso que Ele expõe o pecado, Ele revela o pecado. Mas os irmãos, Davi, querem viver em pecado e não querem ser corrigidos. E quando a gente corrige, a primeira coisa que faz é falar mal do pastor, criar grupinho e se afastar da igreja. Primeira coisa que faz. É criar grupinho, se afastar. É a primeira coisa que faz quando você está em pecado, irmãos. Irmãos, não é de hoje que existe igreja, não. Toda segunda-feira os pastores conversam sobre igreja e a postura é a mesma. Quando Davi pecou, ele escondeu. Quando Acã pecou, ele escondeu. Quando Safira e Ananias pecaram, eles esconderam. A gente esconde e a gente se afasta. Porque a gente não quer ser corrigido, mas quando a gente quer ser corrigido, a gente se arrepende, a gente pede perdão e continua no corpo de Cristo, pedindo perdão para que o Senhor nos restaure, amém? Mas a gente tem que buscar um bode expiatório, tem que culpar alguém. A culpa é do Wembley, a culpa é da Life, é do Levi, é da Alana, a culpa é, tem que ter um culpado, meu irmão. É a síndrome do Adão, a mulher que tu me deste, e Eva, o marido que tu me deste, e eles olham para a serpente, a miserável, e a serpente vai culpar quem? Porque Deus revela o pecado por causa da sua glória, porque Ele quer tratar, para que o pecado não se prolifere na igreja, e para que Ele possa fazer separação entre trigo e joio. Vocês acham que eu não fico triste quando alguém sai da igreja? Eu fico triste demais. Mas quando o cara que está tendo uma vida pecaminosa e pede para sair, eu glorifico a Deus, irmãos. Eu não conto para vocês, mas em casa eu faço, é isso aí, Jeová, obrigado. O infeliz não quer se arrepender, então vá para outra mesmo. Quer ficar, vá para lá. Irmãos, quando a Carla pediu a carta, eu fiquei mal. Falei para minha esposa, eu fiquei mal quando a Carla pediu a carta, o amor, o apreço que eu tinha, ela me explicou, não Deus, não pastor, é porque Deus falou no meu coração, eu só me confortei quando eu tive uma conversa com ela, eu disse, Carla, você está saindo por algum outro motivo? Porque eu sabia que tinha outros motivos, ela disse, não, a princípio os motivos eles me geraram, eles me fizeram ficar triste sim, mas agora eu entendo que foi Deus que falou comigo, aí foi que eu me confortei. Mas quando uma pessoa que tem uma vida aqui na igreja e uma vida pecaminosa no mundo pede para sair, eu não acho ruim não, irmãos. Se vocês quiserem ficar chateados comigo, podem ficar. Eu não acho. Sabe por quê? Se é para escandalizar o evangelho, que escandalize lá fora, aqui dentro não, irmãos. Se é para ser motivo de escárnio, motivo de zombaria, eu prefiro que fique lá fora mesmo. Então, por que Deus revela o pecado?
por causa da sua glória, porque Ele quer tratar, para isso não se proliferar, para Ele separar entre trigo e... Eu sei que a separação final vai ser na volta de Jesus. Leiam aí comigo, por favor. Versículo 26. Pôs-se em pé à entrada do arraial. Moisés desceu e ficou em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor? O que é que Moisés falou, irmãos? Cadê o povo lendo a Bíblia? O que é que Moisés falou? Quem é do Senhor? Quem não é? Pode continuar pecando aí. Pode continuar. Olha como o líder, como o guia é usado por Deus para fazer separação, para repreender quem está em pecado, para trazer para perto. Se não quer, pode ir embora. Pode ir embora, irmãos, para não escarnecer o nome de Jesus. Vou para a quarta e penúltima lição, e serão as duas lições mais objetivas. Deixa eu recapitular para vocês aqui. O povo sem um guia se corrompe facilmente. Moisés foi embora, o povo se corrompeu. Segunda lição, o guia precisa ter firmeza para contrariar o povo e cumprir a vontade de... Aqui quem vai prevalecer é Deus, amém, irmãos? Terceira lição, Deus revela ao guia o pecado do povo. Todo pecado é uma ofensa à sua santidade. Penúltima lição, irmãos, a mais curta, a mais objetiva, não precisa nem ser explicada, eu vou só mencionar. Versículo de número 9 agora. Acharam? Acharam? Disse mais o Senhor a Moisés, depois que Deus falou: Moisés, vai lá tratar o povo, que esse povo é só misericórdia, o povo é teu, vai lá resolver. Verso 9, disse mais o Senhor a Moisés: tenham visto este povo, e eis que é povo de dura... Eis que é povo de dura, povo difícil de ser pastoreado. Sabe o que Deus está dizendo? Povo que anda com o nariz em pé, que não se curva, que não se humilha para Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Povo que é dono da verdade, que sabe tudo, que quer fazer o que quer. Povo que não se doma nem pelo próprio Deus. É por isso que Deus teve que passar rasteira literalmente em Paulo, para Paulo reconhecer quem ele era, nada. Deus está dizendo para Moisés que o povo é um povo difícil de ser pastoreado, de ser conduzido. Irmão, você já parou e pensou, Deus dizendo para mim: Wembley, você é difícil, viu? Você é rebelde, Wembley. Vocês já pararam para pensar isso? Deus falando para você isso? Você é rebelde. Você tem uma cerviz muito dura. Você é soberbo. Você acha que sabe de tudo, mas não sabe de nada. É o que Deus está dizendo aqui, gente. Por isso que eu disse que é a mais objetiva, não tem que ficar remoendo. Coração petrificado, coração duro, povo ruim, é o que Deus está dizendo. Quarta lição e penúltima, quem incorre no pecado é de dura serviço. Por que esse povo era de dura serviço? Porque fazia do pecado o seu convívio habitual, o seu convívio corriqueiro, diário. Você já viu um cara que está na prática pecaminosa ser humilde? Você já viu alguém que está na prática, Marco, me ajude, um cara que está na prática pecaminosa, ser humilde, reconhecer? Ele é soberbo, ele é de dura cerviz, ele não reconhece que está em pecado e se opõe a todo mundo. Cerviz dura, normalmente, é quem está praticando o pecado, é quem está na prática do pecado, mas o homem que é humilde, que é de uma cerviz maleável, não sei nem se eu posso dizer isso, acho que sim, que é fácil ser pastoreado. Quando a gente fala sobre pecado, nem precisa falar, se arrepende por si só, porque o Espírito fala ao coração, volta atrás, abraça, beija, pede perdão e continua a harmonia, e continua a conviver, e não recebe influência dos outros, de terceiros, porque já liberou perdão, porque já se sentiu perdoado. Deus está falando com você? Também falou comigo. Deus disse isso para mim aqui. Também falou comigo. Última lição, irmãos. E a última é a mais longa de todas, mas eu vou resumir para a gente poder orar. Orar não. Passar para o Pedro, né? Para repetir, é? Tá, vou repetir.
Ovelhinha de dura serviço. Vou repetir. Viu, ovelhinha boa? Ovelhinha de dura serviço. O povo sem um guia se corrompe facilmente. O guia precisa ter firmeza para contrariar o povo e cumprir a vontade de Deus. Deus revela ao guia o pecado do povo. Todo pecado é uma ofensa à sua santidade. Quem incorre no pecado é de dura serviço. O povo foi chamado de dura serviço porque estava praticando o pecado descaradamente. Era um povo que não queria se arrepender, não queria ser pastoreado, porque queria continuar pecando. Por isso que eu digo, quer pecar, meu irmão, vá-se embora, pecar lá fora. Aqui tem que ser submisso, aqui tem que ser humilde, aqui tem liderança, tem pastor, tem corpo diaconal, tem diretoria. Amém, irmãos? Não é casa de mãe Joana, não, gente. Nada a ver da coitada irmã Joana. O que é que a irmã Joana tem a ver com isso? Mas falam dela, né? Então eu estou falando também. Última lição. Moisés, mesmo sabendo tudo isso, ele orou a Deus para que Deus não pesasse a mão contra o povo. Versículo 11. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse, eu não vou ler o que ele disse não, tá? Moisés suplicou a Deus, pedindo a Deus, Deus, tem compaixão. Moisés intercede pelo povo. Sabe, irmãos, olhem aqui para mim, quem intercede por sua vida é o guia. Ele olha, Deus revela para ele algumas coisas, e ele diz, Senhor, tem misericórdia desse irmão que ele é cego, não quer ver. Tem misericórdia dessa irmã que ela é cega, não quer ver. Deus, por favor, meu irmão, quem paga o preço é a gente, meu irmão. Só a gente sabe o que a gente paga o preço nas escondidas. Só nós sabemos. O líder, o guia, ele não apenas ora, intercede, mas ele também fica irado com o pecado. Ele fica irado com o pecado dele e com o do povo também. Ele ama a ovelha, ele ama o pecador, mas ele fica irado com o pecado. Vocês sabem o que Moisés fez? Ele pegou as tábuas e ele quebrou. Leiam comigo aí os versículos 19. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e as quebrou-as ao pé do monte. Moisés, quando desceu, ele ficou irado com o pecado do povo. Ele pegou as tábuas e ele quebrou, irmãos. Pastor, não é para fazer, não é, olhem aqui para mim, pastor não é para dar sorriso quando o irmão peca não, irmãos. Pastor não é para dar sorriso quando está o irmão, não é não, irmãos. É para ele ficar mal. Não é para ele fazer de algo habitual, normal. Não, irmãos. Obviamente que a gente não vai estar com raiva da pessoa, né? Falando mal da pessoa. Mas precisa se incomodar. Moisés ficou incomodado. Por quê? Porque é o maior mal que o homem pode trazer para a vida dele. É uma prática pecaminosa. Ah, meu filho, tudo bem. Não, meu irmão, está errado. Não é para ter sexo. Não é para ter masturbação, meu irmão, está errado. Não faça isso, escape. Homoafetividade, homem come mulher com mulher, está errado. É do diabo, não faça isso. Vai ser mal para a sua vida. Mas eu te amo, meu irmão. Estou aqui para lhe ajudar. Mas quando o irmão já escuta a primeira palavra, já não quer mais ajuda do pastor. Manda já embora. Desce comigo que eu vivo minha vida sozinho. Meu pirulito. E meu isso. Ah, gente. Não tenho tempo mais não, gente. Não tenho tempo mais não, sabe? Acho que a gente está num tempo tão maduro de casamento que a gente tem que ficar perdendo, sabe? Meus caprichos, se não fez o que eu quero, eu não gosto. Ah, irmãos, eu acho que eu estou com 34 anos, mas Deus está me ensinando algumas coisas nesses últimos meses, viu, Sossô, viu, Gracinha? Para não quebrar mais tempo, sabe, irmãos? Não tem mais tempo não, gente. Cadê Pedro? Pedro, de vez ou outra eu te entrego aqui, né? Diz, Pedro mandou uma mensagem para mim, disse, Pedro, eu vou parafrasear, deixa para lá. Não, pastor, Pedro, deixa para lá. Quebra minha cabeça não. Vou nada, irmãos. Vou não. Com quem não quer. Ai, Jesus, eu preciso finalizar aqui. Hoje está custosa a mensagem, viu? O líder. Mas Deus está falando com você, diga amém. Glória a Deus. Isso é bom demais, gente. Exposição bíblica. 1 hora ouvindo Deus falar, vocês sentados e eu em pé aqui suando igual tampa de chaleira. Feliz da vida. Feliz da vida porque Deus está falando com a gente. O líder intercede, o líder também fica irado com o pecado.
os versículos 25 e 26. O líder, observem aqui, ele chama o povo para perto. 26, se pôs em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. O líder, o guia, faz separação entre o santo e o profano. Olhem aqui para mim, o pastor, o líder, ele faz separação do santo e o profano. Deixa eu perguntar para quem tem filho aqui pequeno. Para quem tem filho pequeno vai entender o que eu vou dizer. Ou para quem já teve filho pequeno. Se eu tivesse uma pessoa aqui na igreja, uma pessoa má, vocês queriam que eu repreendesse essa pessoa ou não? Sim, óbvio. Deixa eu tentar ser um pouco mais... Se eu soubesse que aqui tinha uma pessoa que dirigiu o carro embriagado, e a qualquer momento, sempre na hora do culto, na hora da saída do culto, pegava o carro e fazia a volta e passava aqui, ó, bem rápido, na hora que a gente estava passando na faixa de pedestre. Vocês queriam que eu repreendesse ou não? Porque ele podia fazer o mal para alguém, não é isso? O Moisés, ele fez separação. Quem é de Deus, venha para cá. Quem não é, vai morrer. Eita, irmãos, pesado, não é não? O líder faz separação. A semelhança de Jesus, que faz separação entre o trigo e o joio. É o pastor que olha e diz: meu irmão, você é rebelde. Você é rebelde, você não quer compromisso com Deus. É o líder que faz isso. Isso não tem a ver com exclusão, isso tem a ver com vida pecaminosa, sem arrependimento. O pastor tem que chamar de canto, sim, para não influenciar os outros. Para não influenciar os outros. Gente, olhem para a Bíblia, façam em casa uma exegese do texto, e se eu estiver teologicamente, minimamente equivocado, podem me corrigir. Mas é isso que os teólogos defendem, que Moisés aqui fez separação. Quem queria se arrepender, ele trouxe para perto. Quem não queria, ele deixou para lá, para que recebesse a punição de Deus. E a punição aqui foi a morte. Eita, pastor. Meu irmão. O guia intercede, o guia fica também chateado, triste, angustiado com o pecado. O guia faz separação entre quem é santo e quem é profano. É o guia que faz, Pedro. E por fim aqui, o guia, ele aplica a punição necessária. Quem disciplina é o guia. Deus mandou quem descer do monte, irmãos? Por favor, me ajudem. Mandou Moisés descer do monte. Para Moisés fazer o quê? Aplicar a disciplina. No caso aqui, qual foi a disciplina? Versículo 27, irmãos. Aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. O líder que aplicou a disciplina no povo. Ainda bem que hoje disciplina não é mais espada, ninguém vai mais ser morto por disciplina. Mas olhem aqui para mim. Gracinha, eu acho que você pegou os mais experientes, tá? Sossô, Jalon, tenho certeza que vocês lembram que os batistas faziam da disciplina algo prático nas igrejas. Disciplinas em gabinete e disciplinas públicas, quando o pecado era público. Meu irmão, ou o pastor ele é uma bênção para a igreja, ou ele é uma maldição. Não existe pastor neutro. Ele tem que fazer separação, ele tem que disciplinar. Se eu perguntar aqui às mamães, se eu chamar o seu filhinho e discipliná-lo por uma questão mínima de pecado, porque eu já chamei em particular, eu já conversei uma vez, já conversei duas, já conversei três, já chamei para jantar, para almoçar, para tomar café, ele continua em pecado. E se eu disciplinar ele, será que você continua na igreja, meu irmãozinho? Ou você vai defender o seu filhinho, a sua filhinha, porque está em pecado? Hoje, o grupo se levanta e bota o pastor para fora, porque disciplinou o filhinho que está em pecado. Já falei para vocês do exemplo da igreja batista lá em Pernambuco, não vou citar o nome da cidade. Mamãe e papai vê o filhinho em pecado, não corrige, pastor quer corrigir, pastor é errado, gente. Última lição para a gente finalizar. O guia intercede pelo povo, não se agrada do pecado, faz separação entre santo e profano e aplica disciplina. O líder aplica disciplina. Disciplina é bíblica, gente. A disciplina, ela é bíblica. Ela livra a alma da criança do inferno. Já falei para vocês que nós disciplinamos Benjamim. Quantas vezes a gente precisar, a gente vai fazer isso. Geraçãozinha que faz o que o filho quer,
que cumpre todos os caprichos, que não disciplina, que não coloca limite. E quando um líder religioso vai colocar, acha que ele está errado. Errado está quem está praticando aquilo diante do Senhor. Amém, irmãos? Deus falou com você? Rapaz, se não falou também, o negócio está ruim, viu? Mas pastor, espero que Deus aplique ao seu coração a palavra dele. Amém? Vamos louvar? Enquanto a equipe do louvor está vindo, eu vou recapitular. Ô pastor chato, amém por isso. O povo sem um guia se corrompe facilmente. Dudu passou aqui por mim e disse, estou todo moído. É para moer mesmo, viu? É para moer. O guia precisa ter firmeza para contrariar o povo e cumprir a vontade de quem, irmãos? De Deus. Deus revela o pecado do povo para quem? Para o guia. Porque todo pecado é uma rebelião, é uma ofensa contra Deus. Quem corre no pecado é de dura serviço, não quer ser pastoreado, se autopastoreia. E por fim, o guia intercede pelo povo, não se agrada do pecado, faz separação entre santo e profano e aplica a disciplina. Vamos louvar a Deus.